Você já sentiu aquele momento em que tudo parece desaparecer? Tempo, espaço, até o eu que você conhece? Cientistas chamam isso de experiência mística, mas o cérebro humano tem uma explicação fascinante. É como se as sinapses se conectassem a algo maior, tocando o infinito. Estudos de neuroteologia e neurociência mostram que durante experiências espirituais profundas, certas regiões cerebrais se iluminam. O córtex pré-frontal, que organiza pensamentos complexos, o lobo temporal, que guarda memórias e emoções profundas, e o sistema límbico, responsável pelas sensações mais intensas de amor, paz e êxtase. Quando essas áreas trabalham juntas, ocorre um fenômeno que os cientistas descrevem como uma sinfonia de sinapses, criando a sensação de transcendência. Não é apenas emoção, é o cérebro inteiro reagindo à espiritualidade, como se cada pensamento de fé abrisse portas para dimensões invisíveis. Neste vídeo, você vai descobrir o que acontece no cérebro durante uma experiência espiritual profunda, como sinapses e neurotransmissores podem gerar a sensação de transcendência, a conexão entre fé, consciência e os mistérios do cérebro. Prepare-se para mergulhar em um universo onde ciência e espiritualidade se encontram, revelando como o cérebro humano é capaz de tocar algo que parece infinito. O que você verá aqui pode mudar para sempre a forma como percebe suas próprias experiências espirituais. Vamos explorar exatamente quais regiões do cérebro se acendem quando você sente a presença do divino. Quando alguém entra em um estado de oração profunda, meditação ou êxtase espiritual, o cérebro não fica em silêncio. Pelo contrário, ele acende como uma cidade iluminada à noite. Pesquisas com neuroimagem revelam que o lobo temporal é ativado de maneira intensa durante experiências místicas. Essa região está ligada à memória, à linguagem e à percepção de significado. É aqui que muitas pessoas relatam sentir a presença de algo maior, como se uma voz interior ou uma luz além da compreensão se manifestasse. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento e autocontrole, também entra em atividade. Ele dá forma às experiências, ajudando a organizar sensações e dar sentido ao que parece inexplicável. Ao mesmo tempo, áreas associadas à autopercepção diminuem sua atividade. Isso explica por que muitas pessoas, durante experiências de transcendência, relatam perder a noção do eu e se sentir unidas a algo infinito. O sistema límbico, centro das emoções, também é profundamente envolvido. Ele gera sentimentos de paz, amor, reverência e até lágrimas inexplicáveis de alegria ou rendição. Nesse estado, neurotransmissores como dopamina e serotonina inundam o cérebro, reforçando a sensação de bem-estar e transcendência. O resultado é um mosaico de atividade neural que não apenas cria sensações subjetivas, mas também deixa marcas duradouras. Estudos mostram que pessoas que vivenciam experiências místicas relatam mudanças permanentes em sua visão de mundo, maior resiliência emocional e até melhorias na saúde mental. O cérebro espiritual, nesse instante, não é apenas biologia. Ele se torna uma ponte entre o humano e o eterno. Mas o que acontece dentro das sinapses, nesses fios invisíveis de eletricidade e química que nos fazem sentir como se tocássemos o divino? No coração de cada experiência espiritual existe um palco invisível, a sinapse. É ali, no espaço microscópico entre um neurônio e outro, que o mistério da transcendência começa a ganhar forma. Cada pensamento, emoção e percepção depende desses impulsos elétricos que viajam a velocidades impressionantes. Quando alguém ora, medita ou entra em contato com algo que chama de divino, milhões de sinapses disparam em sincronia, liberando neurotransmissores que criam sensações de paz, reverência e unidade. A dopamina, conhecida como o neurotransmissor da motivação e recompensa,
ativa-se intensamente nesses momentos, reforçando a sensação de propósito. A serotonina ajuda a gerar calma e equilíbrio emocional, enquanto a oxitocina, o hormônio da confiança e do amor, cria um vínculo profundo, como se o cérebro estivesse se conectando a uma presença superior. O mais fascinante é que, durante experiências místicas, as sinapses parecem entrar em um estado de coerência, funcionando quase como se fossem uma orquestra afinada. Esse alinhamento gera ondas cerebrais específicas, muitas vezes associadas a estados de consciência expandida, como as ondas teta e gama, que os cientistas acreditam estar ligadas a experiências de iluminação espiritual. Não se trata apenas de química ou eletricidade. O cérebro parece abrir portas para realidades que ultrapassam os limites da percepção comum. Por isso, muitas pessoas descrevem esses momentos como algo impossível de traduzir em palavras. Um encontro direto com o infinito. As sinapses, então, não apenas transmitem informação. Elas se tornam portais invisíveis, onde biologia e mistério se encontram e onde a ciência começa a tocar o sagrado. Mas o que esses estados de transcendência revelam sobre a relação entre fé e consciência? A fé não é apenas uma crença, ela é uma experiência de consciência. Quando alguém mergulha em oração, contemplação ou êxtase espiritual, a mente parece atravessar um limiar invisível. É como se a fé fosse uma chave, abrindo portas que a consciência comum não consegue alcançar. A ciência mostra que, nesses momentos, ocorre uma desativação parcial do córtex parietal, região ligada à orientação espacial e ao senso de separação entre o eu e o mundo. O resultado? Uma sensação intensa de unidade, como se não existissem fronteiras entre si e o infinito. Esse fenômeno ajuda a explicar relatos de pessoas que descrevem estar imersas em Deus ou fundidas com o universo. Ao mesmo tempo, a fé ativa áreas do córtex pré-frontal, responsável por dar significado e coerência às experiências. Isso faz com que a transcendência não seja apenas emoção passageira, mas algo que molda convicções profundas e permanentes. Essa combinação entre desativação de barreiras e ativação de sentido cria uma experiência paradoxal. O indivíduo perde a noção de si, mas ganha clareza sobre o todo. Ele se sente pequeno diante do mistério, mas ao mesmo tempo parte integrante dele. Não é à toa que as tradições espirituais sempre associaram fé e consciência ao contato com o sagrado. A neurociência apenas confirma que existe uma base biológica para essas experiências, mas ainda não consegue explicar totalmente o como e o porquê. É nesse ponto que ciência e mistério se encontram. A fé, então, não é apenas acreditar, é expandir a consciência até os limites do possível. Experiências espirituais não são apenas momentos passageiros. Elas deixam rastros físicos e funcionais no cérebro humano. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar de acordo com nossas experiências. Estudos mostram que pessoas que cultivam práticas espirituais, como oração diária, meditação contemplativa ou cânticos de adoração, apresentam mudanças estruturais em áreas cerebrais específicas. O hipocampo, ligado à memória e à aprendizagem, tende a aumentar em volume, favorecendo a resiliência emocional. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e autocontrole, se fortalece, ajudando a manter foco e disciplina. Mais do que isso, essas práticas reduzem a atividade da amígdala cerebral, centro das respostas ao medo e à ansiedade. Isso significa que a espiritualidade pode literalmente acalmá-la, tornando o indivíduo mais equilibrado diante de crises e sofrimentos. Não se trata apenas de crença, mas de transformação biológica. Cada oração, cada ato de fé cria novos caminhos neurais, como trilhas em uma floresta que se tornam mais nítidas a cada vez que são percorridas.
Quanto mais a espiritualidade é vivida, mais fortes ficam essas conexões. O resultado é perceptível na vida prática. Maior capacidade de lidar com o estresse, mais esperança diante da dor e uma sensação mais profunda de propósito. O cérebro espiritual não apenas sente o transcendente, ele se molda para viver melhor por causa dele. Essas marcas provam que a fé é mais do que emoção momentânea. É uma força capaz de reescrever a mente humana, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse. Mas o que dizem as pesquisas mais recentes sobre essas mudanças? Será que a ciência pode medir o impacto da fé? Durante muito tempo, falar sobre experiências espirituais era visto apenas como assunto de fé ou filosofia. Mas hoje, a neurociência coloca essas vivências sob o olhar das máquinas de ressonância magnética, dos exames de EEG e de sofisticados mapeamentos cerebrais. Um dos estudos mais impressionantes foi realizado pelo Dr. Andrew Newberg, pioneiro em neuroteologia. Ele analisou monges em meditação profunda e freiras em oração intensa, medindo a atividade cerebral em tempo real. O que ele descobriu foi revelador. Durante esses estados, o córtex pré-frontal disparava em alta atividade, enquanto o córtex parietal, responsável pelo senso de limites corporais, reduzia sua função. O resultado, uma experiência real de união com o todo, como descrito por praticantes há séculos. Outros estudos mostram que pessoas com práticas espirituais regulares apresentam níveis menores de cortisol, o hormônio do estresse. Isso explica por que a fé protege contra a ansiedade e depressão. Além disso, exames revelam que a espiritualidade fortalece a conectividade entre redes cerebrais, permitindo que áreas da mente conversem melhor entre si, aumentando criatividade, equilíbrio emocional e resiliência. Até mesmo em situações clínicas, a fé mostra seu poder. Pacientes que cultivam espiritualidade apresentam recuperação mais rápida em tratamentos de saúde, relatam menos dor e mantêm maior esperança diante de diagnósticos difíceis. A ciência não chama isso de milagre, mas de resposta neurobiológica da espiritualidade. Essas evidências confirmam que a fé não é apenas um fenômeno psicológico, mas uma força com efeitos mensuráveis, tanto no cérebro quanto no corpo. Mas se a ciência consegue medir tudo isso, o que acontece quando experiências espirituais ultrapassam a lógica? Imagine uma pessoa sozinha, em silêncio profundo. De repente, uma sensação inexplicável invade. Luz, paz, expansão. Ela descreve como se tivesse tocado algo além de si mesma, como se o infinito tivesse entrado em sua mente. Essas são as chamadas experiências místicas, relatadas há milênios por monges, profetas, xamãs e pessoas comuns em momentos de êxtase espiritual. Do ponto de vista da ciência, essas vivências não são alucinações simples. Pesquisadores observaram que, durante tais estados, há uma ativação intensa do sistema límbico, responsável pelas emoções, combinada com uma supressão do córtex parietal, que normalmente define os limites do corpo. Isso cria a sensação de dissolução do eu, de perder a fronteira entre o corpo e o universo. Para quem vive, não é apenas biologia, é transcendência, é a experiência de estar conectado a algo maior, eterno. Muitos relatam visões, vozes interiores ou a sensação de se fundir com a própria vida. Cientistas chamam isso de estados alterados de consciência. Mas para os que passam por isso, trata-se de encontros com o sagrado. Estudos também mostram que essas experiências deixam marcas duradouras. Pessoas que relatam vivências místicas tendem a apresentar maior equilíbrio emocional, mais altruísmo e uma nova forma de encarar a vida. Como se o cérebro tivesse reprogramado suas conexões sinápticas para sustentar esperança, coragem e amor. O mistério permanece. Será que o cérebro está apenas criando uma ilusão grandiosa? Ou será que, nesses momentos,
ele se torna capaz de perceber realidades espirituais que normalmente escapam à mente comum. A espiritualidade é apenas química cerebral, ou o cérebro é a janela para o divino? A ciência pode medir descargas elétricas, mapear sinapses, registrar ondas cerebrais, mas existe uma fronteira onde os números não conseguem atravessar. É o território do mistério. Quando alguém relata ter ouvido a voz de Deus, visto uma luz indescritível ou sentido uma presença além da realidade física, os cientistas podem explicar parte do fenômeno. O sistema límbico ativado, a liberação de dopamina, a alteração no fluxo sanguíneo cerebral. Mas há sempre algo que escapa, um resíduo de transcendência que não se deixa capturar pelas máquinas. Essa é a zona cinzenta entre o que é apenas biológico e o que é verdadeiramente espiritual. Alguns estudiosos afirmam que a fé é apenas um subproduto da evolução, uma ferramenta que ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Outros, no entanto, acreditam que o cérebro funciona como uma antena, captando dimensões espirituais invisíveis, assim como um rádio capta frequências que nossos ouvidos não percebem sozinhos. Essa fronteira é onde ciência e fé se encontram, onde os dados apontam para algo maior, mas não podem defini-lo, onde o racional reconhece seus limites e o espiritual abre um abismo de possibilidades. E é nesse ponto de colisão que surgem as perguntas mais perturbadoras. Será que o cérebro inventa Deus? Ou será que Deus projetou o cérebro para experimentá-lo? Será que nossas sinapses criam a transcendência? Ou será que a transcendência desperta nossas sinapses adormecidas? A resposta até hoje permanece em aberto. E talvez seja justamente nessa tensão entre o mensurável e o imensurável que se revela a grandeza da experiência espiritual. Mas se a espiritualidade pode ser um chamado do cérebro para o divino, qual o impacto disso na nossa vida prática? Você pode não perceber, mas seu cérebro espiritual está ativo em momentos simples da vida. Quando você sente paz ao ouvir uma música, esperança ao ler uma passagem da Bíblia, ou até quando, em meio ao caos, encontra forças para continuar, regiões profundas do cérebro estão trabalhando silenciosamente. Pesquisas mostram que pessoas com práticas espirituais diárias desenvolvem uma maior resiliência emocional. Seus cérebros exibem conexões mais fortes entre áreas de raciocínio e emoção, permitindo enfrentar crises sem sucumbir ao desespero. É como se a fé construísse uma rede de proteção invisível que reduz o impacto do estresse e fortalece a mente contra a ansiedade. Além disso, a espiritualidade altera a forma como tomamos decisões. A ativação do córtex pré-frontal, associada à oração e à meditação, aumenta a capacidade de autocontrole, paciência e empatia. Em outras palavras, acreditar não apenas consola, mas transforma sua maneira de viver. O impacto vai ainda mais longe. Estudos clínicos mostram que pacientes que cultivam fé apresentam maior adesão a tratamentos médicos, maior tolerância à dor e até uma recuperação mais rápida. O que muitos chamam de milagre, a ciência descreve como neuroplasticidade espiritual. O cérebro reprogramando seus circuitos para gerar esperança, cura e renovação. Assim, o cérebro espiritual não é apenas um tema de pesquisa distante. Ele está em você, moldando suas emoções, influenciando suas escolhas e até sua saúde. Mas no fundo, a grande pergunta continua: será que essas experiências são apenas respostas biológicas? Ou será que elas são evidências de que o cérebro foi projetado para se conectar ao infinito? Chegamos ao final desta jornada. Exploramos as sinapses, os circuitos, as ondas cerebrais. Vimos como a fé pode ativar áreas ocultas da mente, transformar emoções, fortalecer a saúde e até mudar a maneira como enfrentamos o mundo. Mas, no fundo,
A questão permanece aberta. O cérebro cria a espiritualidade, ou a espiritualidade desperta o cérebro? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Talvez a ciência continue medindo, descrevendo e tentando compreender, enquanto a fé segue apontando para o mistério que está além das palavras. O que é certo é que a espiritualidade, quando vivida, não é apenas teoria. Ela é experiência transformadora. Cada vez que você ora, medita ou simplesmente contempla o silêncio, seu cérebro responde. Ele se reconstrói, cria novas conexões, fortalece sua resiliência. É como se, dentro de você, existisse uma porta secreta para algo maior, e cada prática espiritual fosse a chave que abre essa passagem. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode ignorar esse chamado interno e viver apenas no nível do imediato. Ou pode se abrir para o infinito que seu próprio cérebro parece ter sido projetado para tocar. Se essa reflexão fez sentido para você, não deixe essa experiência morrer aqui. Inscreva-se no canal Neurofé, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e juntos podemos criar uma comunidade que une fé e ciência, mistério e razão, transcendência e neurociência. Porque no fim, talvez a maior sinapse não esteja apenas dentro do cérebro, mas entre nós e o divino.